Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou muito feliz com essa oportunidade que o Senhor está me dando. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia desde já e abra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 23. Creia que a sua entrada nesse lugar não foi em vão. Hoje é um culto de família e nós sabemos que família é projeto de Deus, é projeto do Senhor. Talvez hoje na sua casa seja só você hoje aqui buscando, mas você é o primeiro dos demais. Deus, ele precisa de um de pé para ele fazer a obra, e talvez esse seja você. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Quem achou pode dizer amém? Versículo 11 e 12. 2 Samuel 23, versículo 11 e 12. Assim diz a palavra do Senhor. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Eu vou repetir mais uma vez o verso 12. Pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Feche seus olhos só mais uma vez. Espírito Santo de Deus, que nessa noite o Senhor possa falar conosco, meu Pai, conforme o Senhor orou, meu Pai, que seja feita a Tua vontade aqui, que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que nós necessitamos, meu Pai, que não seja eu em momento algum, meu Pai, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer nesse lugar. Espírito Santo, que o Senhor venha ter total liberdade para agir em nosso meio, pois essa é a Tua casa, esse é o Teu povo, e nós viemos aqui tão somente para ser cheio da Tua graça e da Tua presença, Senhor Deus. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Você pode se sentar? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Toda a honra e toda a glória ao nome do nosso Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz, nesses versos que nós lemos, um fato, um acontecimento na vida de Samá. Esse texto em si, o texto que começa no versículo 8, o texto fala a respeito dos valentes de Davi, dos homens de confiança que Davi tinha no seu exército. Só que nesse texto, o Senhor, através de quem escreveu, ele dá destaque para 3 homens. São eles Josebe, Bassete, Eleazar e Assamá. Ele dá destaque de 3 homens, de todos os valentes que ele tinha um pouco mais de 30 homens de confiança, e dentre esses, tinha esses 3 que ele destacou. E cada um deles viveu uma experiência com Deus. O primeiro, a palavra do Senhor diz que ele lançou a sua lança e ele feriu de uma só vez 800 homens. O segundo, a palavra do Senhor diz que quando ele estava na guerra, todo mundo fugiu, ficou só ele. E ele começou a lutar e ele conseguiu vencer todos, só ele sozinho, ao ponto que sua espada não saía da sua mão. E a palavra fala também de Samá, um homem que quando os filisteus, os inimigos, atacaram, em determinado lugar chamado Leí, onde tinha um campo de plantação de lentilha, aquele homem, todo mundo fugiu, aquele homem ficou sozinho e somente ele conseguiu vencer toda uma tropa de filisteus, que tinha de 300 a 800 homens aproximadamente, ainda que fosse um número menor, 300 homens, como pode um homem só conseguir vencê-los, lutando por um campo de lentilhas? Mas o texto que nós lemos, a parte B diz assim: e o Senhor efetuou um grande livramento. Então eu já passo a observar que o que esses homens têm de mais importante para serem lembrados, não era porque eles eram fortes, porque a Bíblia não dá descrição, não diz se eles são altos, se eles eram ricos, se tinham algum bem importante, mas a palavra diz que eles tiveram experiências tremendas. Eles conseguiram derrotar o inimigo de uma forma milagrosa, porque Deus estava com aqueles homens. Então eu passo a entender aqui, interessante para as nossas vidas, que em outra parte da Bíblia, a não ser em Samuel e Crônicas, você não vai ouvir falar mais desses homens ou de Samá. Mas toda vez que quem conhece a história ouvir falar desses homens, não vai pensar que Samá era grande coisa não, vai lembrar que Deus fez um grande livramento na vida daquele homem. Eu quero desde já profetizar nas nossas vidas, que a partir de hoje, quando as pessoas ouvirem o seu nome, elas podem não te conhecer face a face, não saber de onde você vem, de onde você vai, mas eles vão se lembrar que Deus fez um grande livramento na sua família e na sua casa. Porque eu acredito que nós somos oportunidades para que o nome do Senhor seja glorificado.
Não sei como era Samar, também não nos importa saber. O importante é entender que através da vida daquele homem, Deus efetuou um grande livramento. Eu não sei se você pega isso para a sua vida. Deus hoje Ele pode fazer uma coisa tão grande dentro da sua casa, que as pessoas vão começar a receber notícias ao seu respeito. Pensa comigo, será que logicamente, naturalmente, será que seria sábio aquele homem se levantar contra aquele exército que se levantava quando todo mundo bateu em retirada? A lógica, não dá para dizer que era lógico. 300 contra 1, 800 contra 1. Não dá para dizer que ele teve uma atitude sábia, ele estava arriscando a vida dele. Não dá para dizer que foi a melhor decisão da vida dele até acontecer, porque parecia loucura. Imagina as pessoas correndo e falando: vem também, Samar. Você está ficando doido, meu irmão, por causa de um campo de lentilha. Proteja a sua vida, corre, mas não. Ele sabia que maior é aquele que estava com ele do que aquele que estava com os inimigos. Ele sabia no Deus que ele servia. E muitas das vezes, para a gente poder experimentar os milagres, as experiências com Deus, é necessário a gente ter uma atitude de fé que vai contra tudo e contra todos. Não é sempre que você vai sair da sua casa numa quinta-feira, de repente você trabalhou, estudou. Muitos estão achando loucura a sua atitude de sair da sua casa e vir aqui podendo estar em casa descansando. Não tem problema, meu irmão. Você sabe pelo que você tem lutado. E o que Deus vai fazer na sua vida vai fazer as pessoas entenderem que a tua atitude era de Deus. Porque depois que aconteceu o livramento, eu acredito que as pessoas chegaram e falaram: Samar, você é o bom, mas não, Ele grande é o Senhor na minha vida. Depois que acontecer na sua vida, as pessoas vão começar a entender o porquê você estava fazendo. Porque por que ele estava indo quinta-feira buscar pela família dele? Era apenas um campo de lentilha. Eu não sei se você sabe, mas a lentilha, tanto nos tempos do Antigo Testamento quanto até os hoje, ela não tem um grande valor comercial. Ela não tinha um grande valor comercial. Não era uma fonte de minério. Aquele campo que ele estava defendendo era um campo de lentilha. Não era uma mina de ouro, não era uma mina de prata. Ele não estava defendendo animais valiosos. Ele estava protegendo uma plantação que para muitos não tinha qualquer valor. Mas, meu irmão, você tem que prosseguir buscando pela tua casa, ainda que as pessoas achem que não vale mais a pena você buscar por aquele teu ente querido que está lá atolado nas bebidas, que está atolado no mundo das drogas, que de repente está tendo uma vida torta e errônea, e as pessoas falam assim: para esse não tem mais jeito, porque tu continua buscando. Continue buscando, meu irmão, porque o que Deus vai fazer na sua vida vai fazer com que aquelas pessoas fiquem de queixo caído. Porque o impossível para o nosso Deus é apenas uma palavra. Deus, Ele não precisa que as circunstâncias sejam favoráveis. Pelo contrário, parece que quanto maior for o desafio, melhor vai ser, porque maior vai ser a exaltação do nome do Senhor. O Evangelho não é de facilidade. Você não vai encontrar a vida fácil. Mas uma coisa eu tenho certeza é que vale a pena viver para esse Deus. Aí você pensa assim: não, mas hoje eu tive uma briga na minha casa. E de repente você tem brigado com um familiar que você está buscando. E às vezes o diabo ele consegue colocar na sua cabeça que talvez não vale a pena buscar pela sua casa. Porque você chega agora, você talvez demore para chegar em casa e você estava onde? De repente você está buscando pelos seus pais, mas você não tem o apoio deles para estar aqui. Você está buscando por uns filhos que não te dão mais explicação para nada e não está nem aí para você. Ou por um irmão. Eu também estou buscando por familiares, que de repente tem pessoas que vão falar assim: ó, para esse aí não tem mais jeito. Mas eu acredito num Deus que dá jeito quando não tem mais jeito. Eu acredito num Deus que o impossível para Ele é apenas uma palavra. Eu acredito num Deus que Ele abre porta onde só tem parede. Eu acredito num Deus que não é limitado pelas circunstâncias naturais. Eu acredito num Deus que abriu o mar vermelho. Eu acredito num Deus que salvou o homem. Eu acredito num Deus que tudo pode fazer pelas nossas vidas. E muitas das vezes as pessoas não vão conseguir compreender e podem achar que é loucura. Mas você sabe o que Paulo fala? O apóstolo Paulo, ele falou que o evangelho para os não salvos é loucura, mas para nós os salvos é o poder de Deus. Não espere o tapinha nas costas ou o apoio pela sua atitude. Como o pastor comentou aqui, era para ter um culto aqui lotado, cheio. Porque de repente as pessoas não estão buscando mais pela sua casa como deveriam. Não estão dando mais a mesma importância. Talvez estejam acostumadas
com o que está vendo, com o que está acontecendo. Mas Deus hoje Ele nos convoca para ter uma atitude de ousadia, de dar um basta na situação. Eu não coloquei título na mensagem, mas quando eu estava subindo ali, Deus falou comigo que a gente tem que falar isso. O título da mensagem de hoje é um basta. Acabou. A palavra do Senhor me dá base para entender que os filisteus atacavam Israel, não era de agora, fazia muito tempo. Quando aquele povo conquistou a terra prometida por meio de Josué, e ali se estabeleceu e conquistou a sua terra, ele deixou alguns povos, e os filisteus viviam ali também, era um povo vizinho. E no período de Juízes, muitas das vezes os inimigos eles conseguiam invadir a terra de Israel e faziam uma ruaça, destruía a plantação, botava fogo em tudo. Eles só estavam ali para destruir. Mas por que Deus permitia? Porque aquele povo, nesse período, não tinha compromisso com Deus. E Deus ele usava dessa situação para que aquele povo acordasse. Está entendendo, meu irmão? Às vezes o Senhor permite que nós viemos passar por determinado aperto, é porque Ele está querendo que você acorde para a vida e entenda que você é dependente dEle. Porque chega no ponto da nossa vida que a gente diminui a busca, a gente diminui a marcha, a gente começa a desanimar, mas o Senhor está nos despertando através da situação que você está passando. Ele precisa de mais de ti, porque é através de você que Ele vai efetuar o grande livramento. O livramento não foi pela lentilha, não foi pelo campo, não foi através das pessoas que fugiram, foi através daquele louco que se pôs de pé, mas aquele louco viu o grande milagre do Senhor acontecer em sua vida. E a palavra do Senhor me diz, a história me diz que desse período de Josué, quando chegou naquele lugar com o povo, depois de passar 40 anos no deserto, até o tempo em que Samuel se levantou como profeta, foram 350 anos. Nesse período de 350 anos, os filisteus faziam o que queriam com aquele povo. O povo de Israel agora era um freguês, apanhava mesmo. Eles invadiam, faziam o que quisesse, destruía tudo e ia embora e ficava por isso mesmo. Mas Samar, ele tomou uma atitude diferente. Samar estava participando de um reino em que mudou essa história. A palavra do Senhor diz que Samar e os outros valentes e Davi foram pessoas que enfrentaram os filisteus e os subjugaram, passaram a liderar. E Samar nesse momento ele toma uma atitude de fé, ele fala assim, não basta. E talvez aquela lentilha não tivesse um grande valor comercial, talvez o terreno não importasse porque eles iam abandonar lá de novo, podia voltar não, mas Samar ele estava revoltado com aquela situação que o povo vivia, ele não aguentava mais e ele resolveu dar um basta. E hoje é a noite de que a história também vai mudar dentro da nossa casa. Eu não sei há quanto tempo o diabo tem visitado a sua família, há quanto tempo, há quantas gerações o diabo tem infernizado a sua casa e a sua família. Eu não sei os seus antecedentes, eu não sei se os seus pais há muitos anos e os seus avós são afundados na bebida, porque isso acontece quando uma pessoa afunda na bebida e o pai também era, os outros falam assim, tal pai, tal filho, já está no sangue, mas isso não existe pra gente. A nossa família foi comprada por um preço muito alto, foi por um preço de sangue. A partir de hoje eu quero profetizar que esse basta vai alcançar a nossa casa, meu irmão. As lentilhas daquele campo talvez não tivessem um valor muito grande para você lutar por eles, mas ela era importante para quem vivia dela, porque era um alimento nutritivo. E como era um lugar muito árido, com poucas chuvas, é uma planta que ela resiste a isso. Ela tem as raízes muito profundas, ela consegue viver debaixo de uma seca e ainda produzir. E talvez para muitos aquilo não tinha importância, mas para ele, para a casa dele era importante. Era um alimento especial. E o resto daquela planta ainda servia para dar para os animais. As pessoas talvez estão falando com você que não vale a pena você lutar pela tua casa, mas a tua base é a tua família, é a tua casa. Você precisa deles. A melhor coisa do mundo é você poder chegar em casa, ligar um louvor e ninguém vai reclamar. Pelo contrário, vão louvar contigo. Você pode sentar e meditar a palavra que ninguém vai te incomodar, ninguém vai ligar a televisão alto, vai tentar te atrapalhar, porque é um ambiente cheio de Deus. E Deus ele quer isso para todos.
é um ambiente cheio da graça e da presença do Senhor, mas o diabo ele está com as garras enfiadas na mão de muitos dos nossos familiares, mas a partir de hoje ele vai ter que tirar essas mãos, senão o anjo vai dar espadada ou a mão vai ser queimada pelo fogo, porque a partir de hoje o basta chegou, meu irmão. Não vamos mais aceitar o que o diabo tem plantado na nossa casa, porque a nossa casa é fruto do que ele fez naquela cruz. A nossa família foi comprada por sangue. Não é muito bom viver na presença do Senhor? Não é gostoso demais? Não é bom quando o Senhor toma as nossas vidas? Não é muito bom? A gente não quer isso também para eles? E o diabo está querendo mudar a sociedade. Você aí vê que tem tantas questões a nível de leis que estão querendo ser mudadas, coisas que vão de encontro ao que a Bíblia ensina. Eles estão tentando mudar as leis, estão tentando mudar as coisas, mas para que eles consigam mudar é necessário que o povo em geral acredite no que eles estão pregando, acredite nas inverdades, acredite que a Bíblia não serve como manual de vida. Eles estão querendo viver coisas que não estão na Bíblia, não vou citar, mas você sabe, se você acompanha o noticiário, a respeito da lei de casamento, a respeito de diversas coisas. Mas para que o diabo ele consiga um povo que acredite naquilo, ele está plantando dentro das famílias, é dentro das casas, através de televisão, de rádio, de internet, e às vezes não estamos prestando atenção, mas dentro da nossa casa, a nossa família está sendo alimentado por essas notícias, e de repente, se eles passarem a acreditar, vai chegar um tempo, porque o diabo está investindo a longo prazo, agora ele está investindo para que a 10, 20 anos ele consiga mudar a lei. Imagine que absurdo, de repente, igrejas tendo que fazer casamento que não vão de acordo com a Bíblia. Como que pode isso? Mas o diabo está tentando fazer a gente engolir isso, mas não vamos aceitar. A palavra do Senhor diz: não vos conformei com este século. Não devemos conformar com a situação que nós estamos vivendo. De repente você vê pessoas que não estão nem aí para a sua família, para as suas famílias, e elas querem que você pense a mesma coisa. Ah não, meu parente está lá, tá fumando maconha, não tem mais jeito para ele, está na bebida, não tem mais jeito. Você sabe que é complicado, eu sei que vício é complicado, mas eu conheço um Deus que não tem limite para agir. Nós acreditamos não é em madeira, não é em plástico, não é em pedra. Nós acreditamos num Deus vivo, porque a palavra do Senhor diz que Jesus subiu na cruz, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje Ele está à destra do Pai. Hoje Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e Ele enviou o Espírito Santo para que hoje nós estivéssemos de pé. Não aceite a situação que está na sua casa. Mas Samar, ele era valente, não era só quando estava no exército, ele também era valente na casa dele, na propriedade dele. E de repente o Senhor fica impossibilitado de efetuar grandes livramentos, porque aqui você é um grande, você é um guerreiro, você é um valente, mas dentro da sua casa você é um nada. Eu não estou querendo te ofender, porque essa palavra também é para mim. Eu estou falando que dentro da sua casa você tem que ter uma postura de valente, de não aceitar as coisas que você está vendo. Se de repente hoje você chegar na sua casa e você ver seu parente daquele estado que você não gosta, você tem que estender a mão e profetizar, falar assim: Deus, eu não aceito essa situação, porque a minha família é consagrada ao Senhor. Deus, Ele precisa da nossa fé e da nossa ousadia. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor diz que se você crer, você vai ver a glória de Deus. A palavra do Senhor diz que se você crer, vai ser salvo você e a sua casa. Isso é promessa de Deus. Se agarre nas promessas do Senhor. Reivindique aquilo que é teu direito, meu irmão. Porque essas promessas não foram lançadas ao ar. Essas promessas não é para ninguém, é para você. Você tem que pegar essa promessa e falar: Deus, eu tomo posse. Aí o diabo vai usar alguém para falar assim: não, mas não é para tanto. Deixa na mão de Deus. Você já viu aquele termo, deixa na mão de Deus? Mas ninguém busca em Deus por aquela pessoa. Aí fala assim: só Deus. Mas não tem ninguém orando. Deus, Ele não fica procurando assim os seus familiares: ah, ninguém está orando, vou pegar. Não, Ele precisa de você como valente para efetuar o grande livramento. Não vá pelo conformismo das outras pessoas, seja diferente. Você é um valente, você pertence a um exército de um rei vitorioso. Agora também interessante na vida de Samar é que a palavra do Senhor diz que antes de Davi ser
tomar o trono. Ele já tinha sido ungido rei, e Saul tentava tirar a vida dele. A palavra do Senhor diz que ele fugiu para uma caverna, e alguns homens se ajuntaram com ele e o ajudaram naquela situação. A palavra do Senhor diz que esses homens, eu vou ler o que está em 1 Samuel 22:2, que diz assim: ajuntaram-se a ele, a Davi, todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todo homem amargurado de espírito, e Davi fez chefe deles, e eles eram aproximadamente 400 homens. Agora você conhece a história de Samá um pouco mais. Samá, ele não nasceu numa família de guerra, ele não era filho de general, ele não estava desde pequeno acostumado à guerra, a enfrentar inimigo, não. Samá era um cara que talvez a sociedade não dava nada por ele. Ele estava justamente nesse quadro, apertado, endividado e de coração amargurado. Talvez ninguém dava nada por Samá. Talvez Samá ficasse andando pelas ruas como a gente vê muitas pessoas, sem eira nem beira, sem destino, sem saber do amanhã, sem saber o que vai fazer da sua vida. Mas a palavra do Senhor diz que o rei recrutou aquele nada e o tornou um valente. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei como você chegou nesse lugar. De repente você está se sentindo nada, mas o Senhor hoje está te recrutando para o exército dos vencedores. De repente ninguém dava nada por você lá fora, meu irmão, mas para o Senhor você é importante, e é através de você que Deus vai alcançar a sua casa. Glória a Deus, aleluia. Sabe, meu irmão, é nisso que a gente tem que passar a focar um pouco mais, na nossa família, na nossa casa, porque essa é a tua base. Quantas das vezes você, fugindo dos problemas, correu para o braço dos seus parentes, da sua mãe, do seu pai? É na sua casa que você vai lá, fecha a porta e chora. A tua casa, ela é a tua base, e a família é a base da sociedade. Não vamos aceitar que a nossa base seja a base do inimigo para nos atacar. Não vamos mais deixar o diabo colocar as garras no nosso familiar. Ah, Bruno, mas está difícil porque a situação que está, se você soubesse, meu irmão, eu não sei, mas Deus sabe. Infelizmente eu não posso te ajudar, mas você veio para o lugar certo, na noite certa, no horário certo, procurando a pessoa certa. Jesus está nesse lugar, e eu tenho certeza que a partir de hoje as coisas vão mudar dentro da sua casa. Deus, Ele está cobrando de nós um pouco mais de ousadia, porque para enfrentar a situação quando ela está contrária, tem que ter muita coragem. Tá bom, Samá era valente, estava acostumado já à guerra. Depois que ele entrou para o exército, ele era um homem de confiança, estava acostumado, já tinha habilidade com a espada, já sabia o que fazer. Mas um homem vencer 300 na espada, meu irmão, não tem como. Podia ser quem for, só um homem contra 300. A Bíblia não explica exatamente como que, se os homens ficaram ao redor e ele virou com a espada cortando todo mundo, se ele foi na... A Bíblia não dá detalhes de como o livramento aconteceu. Mas por quê? Porque Deus, Ele não precisa nos explicar como que Ele vai agir na nossa casa. É importante nós confiarmos que Ele vai agir. De repente você não está entendendo porque as coisas estão acontecendo desse jeito. O diabo, ele está ficando cada vez mais revoltado porque você tem buscado ao Senhor. Não tem problema, mas parece que está piorando. Não, é porque o diabo está revoltado, mas ele se levanta para cair, porque maior é aquele que está na sua vida do que aquele que está no mundo. Eu acredito que Deus nos trouxe nessa noite para que a nossa fé fosse renovada, para que a nossa ousadia fosse renovada. Porque, meu irmão, entenda uma coisa, eu sei que a situação está difícil, eu sei que as circunstâncias não colaboram para a sua fé, mas a palavra do Senhor diz que o crente, ele não vive por vista, mas ele vive por fé. O teu momento não é o teu futuro. Segura mais um pouco, seja renovado nessa noite, saia desse lugar restaurado, saia desse lugar cheio, porque é momentâneo, meu irmão. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser grande. Mas Deus, Ele precisa de você. Se você correr como estão fazendo aí, meu irmão, já era. E aí, a gente vai deixar isso acontecer? Você vai permitir que o diabo entre na sua casa? Aí de repente você fala assim: não, mas eu não sou o chefe da casa, eu não sou o chefe da família. Você pode não ser o chefe financeiro, você pode não ser o dono da casa, mas você é o líder espiritual da sua casa.
Muitas das vezes o diabo ele consegue entrar porque as pessoas não têm esse entendimento. Você é o líder espiritual da sua casa. O que você falar e determinar vai acontecer lá dentro. Tem pessoas que estão perdendo porque têm profetizado negativamente. As pessoas estão chamando de coisas que não deveriam chamar. E o diabo ele entra por essas brechas. O diabo está criando situações negativas na sua casa e você não enxergue. Mas você tem que entender que as rédeas estão na tua mão. A autoridade está na tua mão. Mas que a autoridade, aquela que o Senhor delegou, a palavra do Senhor diz: e receberem poderes quando descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. A autoridade e o poder Deus já confiou na sua mão. Você não é uma pessoa comum, as pessoas não sabem, meu irmão, mas no mundo espiritual o diabo ele está de olho em você e às vezes ele tem até medo. Você passa na esquina e de repente o demônio está lá, ele até disfarça, ele finge que não te vê, porque na tua vida existe uma autoridade muito grande que o Espírito Santo tem delegado nessa terra. Mas você tem que tomar posse disso e fazer uso, porque a espada ela não é para ficar guardada, a espada é para ser usada no combate e na guerra, e nós estamos em guerra, mas maior é o general Jesus Cristo que peleja as nossas pelejas. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu não sei, meu irmão, quando você entrou nesse lugar, eu não sei a que ponto o diabo ele conseguiu interferir na sua fé. Eu não sei se ele já conseguiu te arrebentar e você chegou nesse lugar arrasado, pensando até mesmo em parar. Talvez muitos aqui foram tentando, o diabo ele tentou impedir a tua chegada nesse lugar. De repente a situação que está na sua casa, a vontade que você tinha é de correr para qualquer outro lugar, meu irmão. O diabo ele está tentando tirar o seu rumo, mas ele não vai conseguir apagar isso não, porque o nosso alvo é Cristo. Ele não vai conseguir tirar esse nosso alvo. Quando as coisas apertarem e você não saber o que fazer e sentir vontade de chorar, ajoelha e ora e fala com Deus. Pede renovação. Pede renovação, pede poder, pede unção, pede graça, pede misericórdia. Não deixa o diabo te alcançar, porque muitas das vezes ele lança setas que alcançam muitos. E com o tempo você começa a desanimar, com o tempo você começa a parar, porque você não consegue ver mais Deus agir na sua vida. Mas como que Deus vai agir na sua vida se você que é o valente está se prostrando? Essa é a noite de se colocar de pé no meio da nossa casa, meu irmão. Acabou o tempo da visitação do diabo, porque o nosso lar é consagrado ao Senhor. Para muitos não tem valor, mas para você tem valor. Lute pela sua casa, lute pela sua família, porque hoje o Senhor está renovando as suas forças. Hoje para mim é uma noite especial, porque quando Deus fala aqui, quando eu busco em Deus, Deus ele também fala comigo. E eu senti que essa questão de você ser mais valente, de você ser mais ousado, de encarar o diabo de frente, também é para mim como é para você. Deus ele está cobrando isso de nós nessa noite. Mas você tem que entender que quando você se levanta como valente, você não está sozinho, maior é aquele que está na sua vida. Entenda uma coisa, meu irmão, você não é um qualquer um. É como eu falei, as pessoas te olham e não sabem. Mas no mundo espiritual, meu irmão, o diabo ele sabe quem você é. Se você busca em Deus, ele sabe quem você é. Se você busca poder, ele sabe quem você é. Ele sabe quem é você. Continue buscando no Senhor, porque a vitória é certa pelo poder do nome de Jesus. Acabou o tempo do diabo entrar na nossa casa. Não aceito mais isso. Na terça-feira o pastor nos orientou a pegar aquele óleozinho, a ungir as janelas, deixar a porta aberta, mandar os demônios sair, e você selar a sua casa. Você tem que agir desse jeito. Eu não sei se todo mundo fez ou fiz, mas é desse jeito. Parece loucura? Parece loucura. Mas as pessoas ainda não têm a tua visão. A palavra do Senhor diz que o príncipe desse século, ele cegou o entendimento do homem. Muitos não te entenderão, mas eles verão o que Deus vai fazer na sua casa. Ontem à noite eu estava conversando com uma pessoa que eu conheci quando eu morava lá em Ausch, pelo Facebook. O cara ele estava afundado nas drogas de um jeito que você ficava com pena.
Eu era pequeno, mas eu lembro que eu passava lá e eu via, parecia que morava num buraco de rato. Vivia largado, não sabia como o cara estava vivo, não comia, só fumava. Estava largado totalmente, passou muito tempo, eu não vi ele, de repente no Facebook, eu vi ele pregando a palavra do Senhor, aquilo me encheu de alegria. Falei, olha como Deus, Ele continua operando, as pessoas não enxergam. Porque na hora de ter fé para um milagre talvez mais interessante, você busca, mas você tem que buscar pela sua casa, meu irmão. Ah, como assim? Tem gente que quer ter fé para ter carro. Tem que ter fé para ter carro, mas tem que ter fé para ter família alcançada pelo poder de Deus. Não, eu tenho fé para ter um bom emprego. Tem que ter fé para um bom emprego, mas tem que ter fé para Deus alcançar aquele teu familiar que está na mão do diabo. Deus, Ele está te cobrando uma ousadia para você buscar aquilo que realmente tem valor para você. Porque a tua família, meu irmão, não é só um direito teu de buscar, é um dever teu de buscar. Porque se você não buscar pela tua casa, quem vai buscar? Eu vou buscar pela minha casa. Eu posso orar por você, meu irmão, mas eu vou buscar pela minha casa, meu irmão, porque para mim é importante, para as pessoas não são, mas para mim é importante. E eu creio num Deus que pode mudar a situação que nós estamos vivendo. Samar era louco, mas ele tinha um Deus que pode tudo. Ah, mas um campo de lentilha, para ele era importante. E às vezes você vê as pessoas buscando. Quando eu estava no mundo eu não entendia porque as pessoas iam tanto para a igreja. Mas como disse Pedro, para onde eu irei se só Deus tem a palavra de vida eterna? Aonde que você tem buscado a solução para a tua família, para a tua casa? É no culto de hoje, de quinta-feira. É buscar a presença de Deus, é buscar poder, é ousadia, é milagre sim que Deus vai fazer. Mas Deus precisa dos valentes. Cadê os valentes do Senhor? Hoje, meu irmão, está sendo especial para nós porque Deus está levantando um exército que vai bater de frente. Vai bater de frente. Quando você chegar na tua casa, eu profetizo, os demônios vão ter que bater em retirada. É assim mesmo, meu irmão. E ele chegou, vamos bater em retirada. Porque não tem como o diabo lutar contra o poder de Deus. Por que o diabo lança setas? Porque ele pode fazer de longe. Porque ele não pode tocar na sua vida. A palavra do Senhor diz que o diabo ele fica ao derredor, mas ao redor ficam os anjos do Senhor nos protegendo e nos guardando. E hoje nós vamos tomar posse daquilo que é nosso. Está falando do que? Eu estou falando da tua casa e da tua família. Eu estou falando de você tomar posse da promessa que diz que você crê, vai ser salvo você e a sua casa. Toma posse dessa promessa, meu irmão. Toma posse dessa palavra. Hoje o Senhor vai renovar a nossa fé, vai renovar o poder dele em nossas vidas. E a partir de hoje é postura de valente, porque maior é o rei que está lutando pela sua vida. Eu quero te convocar a se pôr de pé em nome de Jesus. Nós temos que profetizar Jesus dentro da nossa casa. A Bíblia diz que o ladrão ele veio somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus ele veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Mas de repente você fala assim, não, mas o diabo ele já fez uma arruaça na minha casa. Eu não sei nem por onde eu começo. Sabe o que a Bíblia diz? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu não sei o que ele fez lá. Eu não sei o que tem trago tristeza no seu coração. Eu não sei o que tem tentado fazer você parar. Eu não sei o que o diabo aprontou, mas o tempo dele acabou a partir de hoje. Porque a nossa casa só pode ser visitada por um Espírito. É o Espírito Santo de Deus. Saia desse lugar cheio dessa presença. E onde você pisar a planta dos teus pés, o ambiente vai ter que mudar. Falam-se em Samar, mas eu nem sei quem era Samar e como ele era. Não importa, o importante é saber que Deus deu um grande livramento na vida daquele homem. E como que é o Bruno? É magro, é gordo, é alto, é baixo? Eu não sei, mas Deus deu um grande livramento na vida daquele homem. E você, como você é, as pessoas não te conhecem, mas as pessoas vão passar a te conhecer a partir do que Deus vai fazer lá dentro da sua casa. Eu quero te convidar a fechar seus olhos.
Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, toda honra, toda glória nós damos, entregamos ao Teu santo nome. Nós reconhecemos, Senhor, que não existe outro Deus além de Ti. Se não fosse a Sua misericórdia e a Sua graça, eu não sei o que seria de nós. Nós viemos aqui primeiramente, Deus, porque nós somos dependentes da Sua graça, da Sua misericórdia e da Tua presença em nossas vidas. Nessa hora, Senhor, eu me coloco de pé, meu Pai, e eu quero profetizar sobre essa igreja, que os Teus filhos saiam desse lugar, assim como Samar, ousados na presença do Senhor, corajosos. Renova nossa fé, Senhor, porque não aceitamos mais o diabo visitando a nossa casa, o nosso lar, a nossa família pertence ao Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor morreu, não foi por um, não foi por dois, mas foi por todos. Eu não sei como os Teus filhos entraram nesse lugar, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Espírito Santo, toque em cada um deles. Tira tudo aquilo que não provém de Ti, o pensamento de parar, o pensamento de desistir, a tristeza, a angústia. Que os Teus filhos saiam desse lugar renovados, restaurados, resplandecentes com a Tua glória, Jesus. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre eu quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será a minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Hoje é a noite do basta, meu irmão. Você toma posse dessa palavra. A partir de hoje, postura de valente. Talvez você era um nada, desculpa falar isso, como eu era um nada, mas nós fomos convocados para o exército de Jesus. Você não pertence a qualquer exército. Estamos falando de um Deus que nunca perdeu uma batalha. E essa batalha, Ele já te deu a vitória pelo poder e a graça do nome de Jesus. Saia desse lugar com a certeza que a partir de hoje somente o Senhor vai encher a tua casa, porque a tua morada hoje está sendo consagrada aos pés de Jesus.